Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet, estou aqui em trânsito, né? Eu estou no Rio de Janeiro porque eu fiz o lançamento agora do meu livro Darwin Sem Frescura, né? O Reinaldo também estava aqui até ontem e foi lá no CCBB, no centro da cidade. Eu gostei muito, tá? Eu quero agradecer muito a vocês que foram, o pessoal aqui do Rio de Janeiro, ficou bastante cheio, foi bem legal. Aqui embaixo também na descrição, como sempre, né, o link para compra desse livro, caso você estiver interessado, né? Além, é claro, da promoção da Doppel, né? Das camisetas aqui, dos alfabetos, né, essa camiseta dos alfabetos, que o pessoal gostou muito, estava cobrando muito o Igor. E eu vou colocar aqui embaixo também o link para as promoções da Doppel e inclusive para a promoção, para ganhar o meu livro, né? Tem uma das promoções lá que é para ganhar o meu livro. Você compra 3 camisetas e digitando a palavra-chave aqui embaixo, né, o cupom, você inclui ali o meu livro como presente, como brinde. Então, fim dos agradecimentos, vamos falar sobre o assunto da semana, né, que eu não ia gravar, mas eu achei que caía como uma luva com o meu último vídeo, né, sobre a MC Mirella. É aquela questão, né, sobre uma possível rede de prostituição infantil que poderia estar envolvida, né, na questão lá da MC Mirella, tá? Eu já expliquei tudo no outro vídeo, não vou reexplicar. É uma suspeita ainda, né, não há confirmação, mas é uma possibilidade de que pelo menos o aliciamento tenha sido contumaz, né, não tenha sido o primeiro, e que no pior dos casos tenha realmente a ver com uma rede de tráfico ali, ou de, pelo menos, de prostituição infantil, ou mesmo prostituição sem ser infantil, né, prostituição estrito sensu, né, mas um aliciamento, né, no caso, uma exploração sexual, né. A diferença entre prostituição e exploração sexual é porque a prostituição, a princípio, é uma coisa voluntária, né? Mas ela abarca também a exploração sexual, e essa exploração sexual, no caso, seria um subconjunto da prostituição, ela não é voluntária, ou então ela é feita por coerção, ou seja, a pessoa é coagida a fazer a prostituição mediante, sei lá, chantagem, ou mediante a imposição de um cafetão. Muitas vezes o cafetão é o próprio pai, ou alguém da família, enfim. Então eu já vou falar sobre isso, tá? E o que acontece, né? Eu tinha falado naquele vídeo que eu ia fazer um vídeo só sobre prostituição infantil, sobre a questão da família e tal, mas eu não achava que esse vídeo ia sair tão rápido, porque esta semana o nosso excelentíssimo presidente, né? Ou como diria o Boggs, o excrementíssimo presidente, acabou de soltar uma pérola. É bastante comum ele soltar essas pérolas, né? Acho que o pessoal até já está esperando. Ele já soltava muito antes de ser presidente, né? E só isso já acho que seria o suficiente para que fosse incogitável o fato dele ser sequer candidato à presidência, que dirá ter ganhado. Mas enfim, eu não posso mudar o passado. E ele falou isso, acho que no café da manhã, com alguns empresários ou com a imprensa, sei lá o quê. E ele falou: o Brasil não pode ser o país do mundo gay, do turismo gay. Temos famílias. Tá? Levando em conta toda aquela coisa de que os gays não são uma família, ou que uma família com gays não é uma família, ou que os gays têm que ser expulsos de casa, como ele já falou que faria, né, se o filho descobrisse que o filho dele é gay, e de fato há uma possibilidade muito grande de pelo menos um dos filhos dele ser gay de fato. Eu já comentei sobre essa questão da origem da família num vídeo bem antigo do meu canal, que foi um vídeo bem criticado, mas a maior parte das pessoas que criticaram meu vídeo, criticaram, sei lá, com a bunda, né? Não fizeram nenhum tipo de consideração realmente pertinente ou embasada, com exceção de algumas, e essas daí eu comentei ou corrigi no segundo vídeo, né, um vídeo adendo que eu fiz. Então eu sugiro que, se você não viu o meu primeiro vídeo, que veja os dois. Veja o primeiro e o adendo, em que eu corrijo algumas coisas e reforço com outros argumentos, outros pontos que eu continuei concordando, tá? Falando que, tipo, família é um conceito muito amplo, tá? E que a gente tem vários tipos de família, e aí serve para questionar o que é uma família tradicional, segundo o Bolsonaro, que não pode incluir gays, né? Porque, na verdade, ele não fala da família tradicional porque ele só considera esse modelo como sendo uma família. Então, temos famílias. E ele completou com uma extraordinária frase, dizendo que se quiser, né, se algum estrangeiro quiser vir aqui fazer sexo com a mulher, que fique à vontade. Aqui a gente tem vários problemas envolvidos, né? Um desses problemas é o fato de que, bom, é tanto problema que eu não sei nem por onde começar, né? Com relação a essa frase. Para começar, que ainda que a gente vivesse numa sociedade saudita, sabe, de tão fechada, de tão machista, de tão misógina, que é o que acontece lá nos países árabes mais fechados, ainda que a gente vivesse nessa realidade, eu acredito que nenhum deles iria ter esse desprendimento de falar: vem aqui comer nossas mulheres, né? Tipo, uma vez como eles enxergam mulheres como uma posse, né? Uma peça da mobília é uma posse, né? Então você não chega e fala: venham aqui e usem, sei lá, qualquer outra coisa que as pessoas possam ter, né? Sei lá, o carro, a privada, né? E como essas pessoas acabam enxergando as mulheres como um pedaço da mobília, né? Então, por mais escroto e asqueroso
religioso que você seja, ainda assim é uma frase absurda, é uma frase que eu acho que seria inadmissível mesmo para o mais misógino dos homens, né, o mais machista, ou enfim, o mais retrógrado dos homens. Um outro problema grave da frase dele é ele achar que só homem faz turismo, né? Que também é uma coisa que denota que o Jair Bolsonaro só pensa nos homens. Isso, na verdade, é uma coisa bastante comum, né, vindo dos discursos do Jair Bolsonaro, desde a época lá do Super Pop e tal, né, que a maneira, e ele agora, depois que virou presidente, mais ainda, né, as frases dele, em geral, visam apenas os homens, visam apenas como se os homens fossem os reais cidadãos e as mulheres fossem apenas anexos dos homens, né, que é uma coisa que talvez ele tenha feito na família dele, né, as esposas aguentem esse papel, né, vindo com ele. Ele fala esse tipo de coisa, ele está reafirmando isso, né, de que só os homens fazem turismo, as mulheres vêm como um adendo, um apêndice, né, uma bolsa, né, uma mala dos homens, e que os homens podem vir aqui fazer o seu turismo, né, o seu turismo, no caso, sexual, né, transar com nossas mulheres, desde que não seja para transar com o homem. Se a mulher vier para cá para transar com o homem, também ele nem cogitou, mas enfim, se o homem quiser vir aqui para transar com nossas mulheres, aí tudo bem, ele só não pode transar com outros homens, né, fazer turismo gay, porque isso é contra a família. Isso pode ser colocado no ponto de vista LGBT com relação à grana que o turismo gay traz. O turismo LGBT no mundo inteiro é um turismo que movimenta bilhões, trilhões de dólares, porque os gays em geral têm um poder aquisitivo maior, pelo menos os masculinos, né? Porque você tem a questão, inclusive, que vale para os gays, né, de que homens em geral são mais bem remunerados que mulheres, em alguns países eles são proibidos de adotar crianças, muitos não têm filhos, né, porque o gay também não é estéril, né, ele pode ter filho, então você tem todos esses fatores que fazem com que, na verdade, eles acabem tendo um poder aquisitivo maior, eles têm geralmente uma formação maior, né, um grau de instrução maior, e etc. Então eles acabam movimentando muito dinheiro, né, eles são pessoas mais ricas em média, e portanto é uma perda muito grande para o Brasil se o turismo homossexual, né, for, enfim, reduzido ou não acontecer mais. Que é uma coisa que eu acho pouco provável, porque o Bolsonaro internacionalmente já está conhecido por ser uma pessoa contrária aos LGBT, né? Se o turismo sexual fosse reduzir por causa do Bolsonaro, teria sido até antes dessa declaração. Essa declaração seria só a cereja do bolo, né? Ou, como sei lá, poderia dizer, o milho na merda, né? Dessa questão. Mas a Lorelai Fox, né, do canal Para Tudo, né, que é drag, fez um vídeo muito bom sobre essa questão LGBT, então eu acho que eu não tenho muito a acrescentar, vocês vejam o vídeo dela, eu acho que ficou muito bem explicado, até porque eu acho que os LGBTs podem falar muito melhor sobre isso do que eu. Então não vou abrir essa questão, tá? Eu vou falar só uma coisa que o Felipe Figueiredo comentou no Twitter, né, o Felipe Figueiredo do Xadrez Verbal e do Nerdologia de História, que o Bolsonaro agora tem essa relação de amor com Israel, né, e com o presidente, na verdade, o primeiro-ministro Netanyahu, né, que foi eleito agora numa vitória bem apertada, e todo mundo sabe aqui que eu tenho uma série de críticas a Israel, especialmente sobre como o Estado foi formado e também sobre o governo atual, né, esse governo do Netanyahu. Mas uma coisa não pode ser negada. Se alguém viesse com uma escolha extremamente restrita e falasse, ó, você vai ter que nascer gay em um país do Oriente Médio, tá? A única escolha que você vai ter é poder escolher qual país vai ser. Provavelmente a pessoa vai escolher Israel, porque é o único país ali em que você ser gay talvez não resulte em morte imediata, automática, ou em uma vida recluso no armário. Israel tem essa questão de tolerância com homossexuais, e você tem uma parada gay gigantesca lá, que eu nem sabia, mas o Felipe comentou, que movimenta, né, já que Israel é um país muito pequeno, né, muito, muito restrito, tem uma população, acho que é de 10 milhões de habitantes, uma coisa assim, a parada gay movimenta uma porcentagem da população muito alta, muito maior do que aqui do Brasil, e que, sei lá, é 300 mil pessoas que vão na parada gay, etc. Então não deixa de ser uma certa hipocrisia, né? Porque se você acha que Israel é um estado tão legal, tão bom assim, então também tem que ter aí, né, uma compreensão de que ele possui um lado progressista bem grande, né? Como eu já tinha comentado, acho que no Limic Vídeo, né? Em Israel o aborto é legalizado, né? Até porque a religião judaica não vê problema com isso, se não me engano. Então você tem aí, né, certos aspectos que com certeza o Bolsonaro não quer tocar, né, no que diz respeito a Israel. E, bom, então vamos falar da parte que é exatamente a parte que diz respeito ao meu último vídeo sobre a MC Mirella, né? Que é o quanto essa frase do Bolsonaro estimula a prostituição aqui no Brasil. E a prostituição infantil particularmente. Por que eu estou falando infantil? O Bolsonaro não falou nada de infantil, mas eu estou falando. Porque boa parte da prostituição no Brasil é infantil. E exatamente o problema que a gente estava comentando lá, que talvez a MC Mirella esteja envolvida.
Tá? E infantil, aqui a gente precisa falar de maneiras genéricas, né? Quando a gente fala de prostituição infantil no mundo, né, segundo os parâmetros da Unicef e tal, é prostituição com pessoas menor de idade, né? Homens ou mulheres, geralmente mulheres menor de idade. No caso, às vezes acontece até mesmo com crianças, né, de 10 anos, sei lá, 8 anos, né, o que é uma coisa absurdamente asquerosa e, enfim, é bem triste que exista essa realidade. Essa prostituição infantil, no caso, o Brasil é um dos países que mais tem prostituição infantil no mundo. Se não me engano, eu lembro de ter visto um dado da Unicef, mas de muitos anos atrás, que o Brasil era o segundo maior país do mundo em exploração infantil, né, no caso de turismo sexual. Tá, então o Brasil era o segundo lugar, o primeiro lugar são as Filipinas. Nesses dois países você tinha inclusive pacotes de viagem para pedófilo, né, é uma coisa bem bizarra, né, que vem um monte de velhão para cá justamente para transar com menores de idade, porque aqui não há controle, não há nenhum tipo de fiscalização e muitas vezes os próprios pais é que entregam os filhos e as filhas, principalmente as filhas, para prostituição. Então quem que vai controlar isso, né, se o pai ou a mãe, que são os responsáveis legais pela criança, estão entregando ela para um gringo transar ou para um brasileiro mesmo transar, que se você não chamar a polícia lá, né, e ninguém vai chamar a polícia, então, enfim, ninguém vai ficar sabendo que isso aconteceu, ou vai saber e vai virar mais um número, vai virar mais estatística. Né? Então eu peguei aqui algumas estatísticas, né, sobre isso, falando que o Brasil ainda é o primeiro lugar em exploração sexual na América Latina, segundo dados de 2015, que os estados que mais têm pontos de prostituição infantil, né, nas rodovias, e isso é uma coisa muito importante, porque a boa parte da prostituição infantil do Brasil acontece nas rodovias, né? Então os caminhoneiros, o pessoal que viaja muito, tal, não sei o que, acaba vendo isso, e obviamente também, né, não estou dizendo que são todos, mas esse comércio só existe porque essas pessoas que passam em rodovias, que muitas vezes são ou trabalhadores, ou caminhoneiros, ou pessoas que estão de passagem, usam os serviços, né, são consumidores, por isso que ele continua acontecendo. Por isso que a Polícia Rodoviária Federal, né, aqui do Brasil, acaba fazendo esses levantamentos. Quais são os pontos de prostituição infantil, primeiro, e quais são os pontos críticos de prostituição infantil, que aí no caso são aqueles com maior número de crianças, com maior número de clientes também, ou então com maior organização, talvez, sei lá, tradição disso daí, né? Então a gente tem aí uma coisa muito grave que acontece aqui no Brasil. Uma coisa, são dados do ano passado, né, disse que nessa questão das estradas, o pior estado do Brasil, né, com maior quantidade de pontos de exploração sexual infantil é o Paraná. Fala que assim, ó, dos 2.487 pontos, gente, 2.487 pontos identificados no país onde ocorre exploração sexual infantil nas rodovias. A gente está falando só das rodovias, tá? E a gente está falando só dos identificados. Então, quer dizer, provavelmente, na verdade, com toda certeza, é muito mais do que isso quando a gente vai ver sobre prostituição infantil. 2.487. E desses 300, no caso 299, estão no Paraná. Tá? E na região sul, na verdade, teve um aumento muito grande desses casos nos últimos 4 anos. E dos pontos críticos, ou seja, aqueles que eu já estava falando que a coisa é mais grave, ainda que não sejam tão numerosos, é o estado do Ceará, também em rodovias, em que o número passou de 14 em 2014, né, de 14 pontos críticos de exploração infantil, para 81 em 2018. Ou seja, aumentou aí, sei lá, quantos? 600%? Não sei, eu sou péssimo com contas, mas façam as contas aí. É uma quantidade de coisa absurda, é inacreditável. Eu vou deixar aqui embaixo esses dados, né, e é um problema muito, mas muito grave. Eu não vejo as pessoas questionando sobre isso. Eu não sei se o Jair Bolsonaro se preocupa com isso. Tem algum plano para combater isso, pelo menos no que diz respeito a estradas federais? Você vê que a maneira dele pensar essa questão sexual é tão masculinista nesse ponto, né, que ele meio que parece que não está se importando, né, quando ele fala essa questão de você venho aqui transar com nossas mulheres. Será que ele normaliza isso? Que é uma coisa que muita gente normaliza, até foi uma coisa que o Henri Bugalho falou no vídeo dele, né? As pessoas ficaram muito impressionadas com o caso da MC Mirella, porque foi um caso em que houve uma identificação da pessoa, né? Houve a menina, houve a outra que aliciou, houve o cara lá do Paraguai. Então, quer dizer, tudo isso daí foi bem conhecido, mas quando você tira o rosto desse caso, são milhares. Ó, segundo os dados da Unicef de 2010, eram 250 mil crianças exploradas sexualmente no Brasil. Daquelas que a gente podia contar, né? Então hoje, né, 2010, imagina, quase 10 anos depois, imagina o quanto que não deve ter, né? Sei lá, parece que há uma normalização dessas coisas, é um problema que todo mundo sabe que acontece, ninguém vê, ninguém faz nada,
e nem o Bolsonaro parece preocupado. Ele está preocupado com os gays que vêm para cá, ele está preocupado com a família tradicional, eu já vou falar sobre família tradicional. E aí agora eu vou falar um pouco de evidências anedóticas, né, porque são coisas que aconteceram, que eu fico sabendo, ou mesmo que eu presenciei, mas são só exemplos que corroboram esses dados, que efetivamente são dados mais confiáveis, tá? Mas, por exemplo, eu já cheguei a ver prostituição infantil na rua, né, em alguns lugares que a gente fez campo, que a gente vai para lugares afastados fazer campo, etc. Então eu vi no norte de Minas, eu vi no sul do estado de São Paulo, lá Cananéia, etc., que inclusive é perto da onde vem o Jair, pelo menos de onde ele passou a infância e a adolescência. Vários casos de amigos meus que comentaram sobre isso, né? Então, por exemplo, tem um amigo meu que ele estava fazendo campo no Pará, eu não me lembro agora qual cidade, eu acho que não era Belém, e ele estava naqueles quiosques de beira de estrada onde o pessoal às vezes serve comida, essas coisas, e passou um velho pançudo com a filha pequenininha, mas ele falou que era pequena mesmo, sei lá, 8 anos, 10 anos, e geralmente é um velho pançudo, né, sei lá porquê, é um estereótipo do homem babaca do Brasil, e ele foi lá e ofereceu a filha pro meu amigo, né, pra se prostituir, ou seja, você não quer transar com a minha filha, vai lá rapidinho e tal, é tanto. E o meu amigo ficou meio sei lá, com repulsa, né, e ele me falou, não quero. Só essa frase, essa pequena frase que meu amigo falou foi suficiente para esse pai identificar que ele não era do Pará, que ele era de outro estado. Ele chegou e falou assim, então tá, toma minha filha. Você é de São Paulo, né, ou de algum lugar do sul, toma minha filha, toma. Você vai lá, cuida dela, dá uma vida melhor pra ela, sei lá. Que é uma coisa louca, né? Porque aí deu pra perceber um lampejo de, sei lá, de cuidado parental ali, né? Ele estava preocupado, um cara que prostitui a filha e que provavelmente, né, como é muito comum no Brasil, também usufrui da filha, né? Então ele também era ele, além de cafetão, provavelmente também estuprava a própria filha. Ele estava ali querendo que ela tivesse uma vida melhor, mesmo que isso indicasse que ele pararia de ter o rendimento do mês dele, sei lá. Então, quer dizer, temos aí um micro lampejo aí de humanidade desse cara aí, desse babaca. Um outro amigo meu que trabalha com pesca, ele tem uma loja de equipamentos de pesca, ele falou que tem muito velho pançudo também, eu não sei porque tem que ser um velho, que larga a esposa pra ir pescar, só que na verdade ele não vai pescar, ele vai lá só pra transar, geralmente com crianças. Esses velhos, eles compram os equipamentos justamente pra enganar as esposas, eles são pessoas com poder aquisitivo, vão lá, e segundo esse meu amigo, ele marca lá, 6 horas da manhã, vamos lá pra pescar, não sei o que, ninguém acorda esses velhos, eles vão ficar lá, eles nem vão pescar, não aparecem para pescar, eles só ficam na gandaia de noite saindo e procuram, pedem para os mateiros ou para os lugares para as pessoas da região, qual é a boa daqui, aonde estão os lugares, aonde não sei o quê. Não é porque você tem maiores de idade também sendo exploradas sexualmente, ou mesmo se prostituindo voluntariamente, aí não vem ao caso, que elas não começaram quando eram menores de idade, quando eram crianças, e que isso ainda assim é uma coisa extremamente grave. Na verdade, é uma consequência do problema e não uma coisa separada. E essa questão dos gringos também é uma coisa muito forte, né? Porque esse lance do Ceará que eles falaram, há muito tempo atrás, né, eu namorei uma italiana, e ela falou que os primos dela, que eram mais velhos, né, hoje deve estar tudo na casa dos 45, sei lá, quando eles fizeram 18 anos, que a gente está falando dos anos 80, sei lá, eles vieram para o Brasil para perder a virgindade com menores de idade. Era comum fazer essas excursões com os jovens lá da Itália, virem para Fortaleza. As mães das meninas vendiam as filhas, né, ou no caso, vendiam à noite, né, com as filhas para esses italianos, pegavam essa grana. Esse esquema já era combinado até antes deles chegarem no Brasil, porque já tinha essa linha de contato. E aí a gente volta para essa discussão do Jair, né, que pode ser uma cortina de fumaça, inclusive, né? O pessoal fala, ele está querendo desviar a atenção, ou não está querendo, porque ele sempre falou essas frases, essas podreiras, né? Então, essas frases aí dele, não dá para dizer que foram propositais, ele fala isso porque ele é assim mesmo. Que usem essas frases como cortina de fumaça, como clickbait, né? Como eu, inclusive, parece que estou fazendo aqui, para não discutir as coisas realmente sérias que esse governo pode estar fazendo, né? Mas, de fato, eu não tenho como dar opinião em economia, não tenho como dar opinião em outras áreas que eu não sei. O que eu posso dizer, e eu ainda vou gravar vídeo sobre isso, é sobre educação e meio ambiente, que para mim está sendo o pior governo em décadas, mas como está no começo ainda não dá para saber, mas só pelo começo já é horrível, né? Já é o pior começo da história recente do Brasil no que diz respeito à educação e meio ambiente. Mas eu acho que é tão grave isso que ele falou, que vale um vídeo, e principalmente pela proximidade com que eu lancei aquele vídeo da MC Mirella.
com o assunto da MC Mirella. A frase do Bolsonaro, sim, ela incentiva o turismo sexual, seja com maior ou menor de idade. Isso é uma coisa grave da qual a gente não deveria se orgulhar de ser conhecido no mundo todo, e de fato nós somos. Eu sempre lembro do Jair Bolsonaro falando no CQC que ele transava com cabra, né? Então, o que a gente pode esperar também, né? Ele é assim, né? Ele é babaca. Ele tem essa coisa, ele é o tiozão do churrasco que fala essas bobagens, e o tiozão do churrasco que fala essas bobagens foi votado por outros tiozões do churrasco que falam essas bobagens, que é o que mais tem no Brasil, né? E é por isso que eu falo, assim, por exemplo, eu faço questão de separar quem votou no Bolsonaro de um bolsonarista, né? De um bolsominion, né? O bolsominion é aquela pessoa que veste a camisa do Bolsonaro, que levanta a bandeira, tal, não sei o quê. É diferente de quem votou no Bolsonaro, que ainda que eu discorde fortemente, achou que o Bolsonaro é uma opção menos pior. Então tá bom, né? Mas pelo menos não veste a camisa. Tem noção de que o Bolsonaro é uma pessoa desprezível, mas que não é necessariamente a pior opção que existia. Mas aquelas pessoas que vestem a camisa do Bolsonaro, se não são tiozões do churrasco que pensam dessa maneira, são pessoas que eu não consigo entender por que torcem pro Bolsonaro. Então me parece, sei lá, como eu falei, isso pra mim é uma questão de caráter, não é uma questão, no caso de caráter ruim, né? Ou de ausência de caráter. Não é um caso de escolha política que seja válida, que pudesse ser normalizada. Essa é a família tradicional que o Bolsonaro quer? A família que o marido larga a mulher para viajar e transar com outras pessoas, transar lá com a prostituta ou mesmo com a criança? Essa é a família tradicional que o Bolsonaro está falando? O importante é não ser gay. Esse pai ou essa mãe que prostituem os próprios filhos, ou que transam com as próprias filhas, que a gente sabe que acontece demais no Brasil, obviamente que não é a maioria, mas são casos tão comuns que a gente fica sabendo, todo mundo conhece pelo menos um caso ou algum lugar. Essas são as famílias tradicionais do Brasil. O que é uma família tradicional? Defina a família tradicional. É muito grave isso que o Bolsonaro falou, muito grave. E, como eu falei naquele meu vídeo do MC Mirella, boa parte, né, na verdade, quem começou a investigação e quem estava fazendo esse burburinho para que fosse investigado, foi antes de eu lançar o vídeo, mas depois que eu já tinha gravado o vídeo, apareceu a notícia de que o Ministério Público Federal estava investigando essa possibilidade. Com certeza eles pegaram os dados graças a essas pessoas que fizeram a compilação, e essas pessoas são bolsonaristas, ou, enfim, votaram no Bolsonaro, são conservadoras, são de direita, etc. E, de fato, eu dei o crédito para elas, tanto no meu vídeo quanto no Twitter depois. Eu agradeci o fato delas terem feito esse tipo de investigação, que é uma coisa muito séria, por mais que eu tenha discordâncias graves, né, ou muito severas com relação à política com eles, e partes sociais, etc., pelo menos a gente concordou naquele ponto e precisa ser dado a César o que é de César. Será que essas pessoas conseguem perceber o quão grave é essa frase do Bolsonaro, como presidente, como chefe de Estado, etc? Porque, assim, enquanto eu acho que é louvável elas terem se preocupado com essa questão do MC Mirella, que de fato foi um grupo de conservadores que começou, será que também está havendo esse barulho com relação a essa frase do Bolsonaro, que está muito vinculado, está muito relacionado ao mesmo tema? Eu sei que boa parte do Brasil se diz conservador, né? O pessoal se fala conservador, mas não é conservador, é reacionário. Você tem uma diferença muito clara entre conservador e reacionário. O pensamento conservador é o pensamento que entende que as mudanças na sociedade têm que ser de forma gradual e não na forma de revoluções. Tá? E nesse ponto, talvez até eu tenha muito mais a ver com os conservadores do que o pessoal pensa. Mas a maioria das pessoas no Brasil não são conservadoras, são reacionárias, no sentido de que elas têm a mentalidade de voltar no tempo, de que na época dos meus avós é que era bom, e que todas essas mudanças que estão acontecendo agora são muito ruins, etc. Tal. São pessoas reacionárias, pessoas retrógradas, que querem voltar, né, que querem reagir contra essas mudanças, e as coisas são bem piores nesse ponto. E é uma coisa muito bizarra, né, porque isso é só na questão comportamental, porque ninguém quer viver que nem os avós, né, viviam na década de 1920, né? Ninguém quer deixar de usar smartphone, quer deixar de usar internet, YouTube e tal, não sei o que eu saiba, meu avô nunca usou smartphone nem YouTube na vida dele, tá? Ele morreu faz uns 15 anos já. Então eu peço que pelo menos o pessoal conservador aí que me acompanha, que me assiste, tá, sabendo das nossas discordâncias bastante fortes, seja coerente, saiba criticar mesmo o seu ídolo ou a pessoa que você gosta quando ela fala uma bobagem muito grave. E isso que o Bolsonaro falou, vindo de um chefe de Estado, é muito grave. Muito grave. Se você se sensibilizou com a menina lá do caso da MC Mirella, é importante que você se posicione contra esta frase do Bolsonaro, tá, de maneira crítica. Ainda que o Bolsonaro ache que não precisa do dinheiro dos gays, tá, que movimentam trilhões aí, tá, mas sendo muito condescendente, muito bonzinho para tentar fazer um esforço, eu acho que o cara tem direito de não querer o dinheiro de uma determinada fatia da população,
tá? Tem esse direito, principalmente quando são estrangeiros, tá? Do mesmo jeito que eu, se eu fosse presidente, também não ia fazer questão nenhuma de ter, sei lá, turismo da Ku Klux Klan aqui no Brasil. Então, sei lá, pro Bolsonaro, os gays são o que representa de ruim, então eles que não venham pra cá. Eu acho que os outros países também têm esse direito. Então, eu acharia bem legal se, devido a essas declarações do Bolsonaro, que outros países chegassem e falassem assim, então a gente também não quer receber turista brasileiro aqui. Eles estão no direito de fazer isso também, vão perder o seu dinheiro lá, mas, enfim, porque o turismo brasileiro também movimenta muito, mas uma retaliação dessas, eu não acho errada nesse sentido, já que o presidente pode falar uma groselha dessas, né, os outros chefes de Estado podem falar coisas também, sabe, é direito deles também falar isso, ou recusar, ou dificultar a entrada de turistas brasileiros, ou enfim, falar que eles não são bem-vindos ou que eles não querem. Sabe, isso é uma coisa bem complicada. Esse estigma da mulher brasileira é uma coisa muito comum no mundo inteiro. Eu conheço várias amigas minhas que foram morar fora e quando elas falam que são brasileiras, os homens acham que elas são fáceis, que elas vão dar pra eles, etc. Então o que o Bolsonaro falou não ajuda em nada, muito pelo contrário, só piora esse estereótipo, porque eu acho que ele compartilha, na verdade, né? Eu não sei se ele concorda, né, quando ele fala uma frase dessas, se ele acha que a esposa dele poderia ser inclusa entre as mulheres, que os gringos podem vir aqui e sair e fazer sexo e transar e comer, etc. Tá certo? Então, eu precisava falar sobre isso, sobre a gravidade desse assunto. Um abraço para todos vocês. Falou.